Physics Records, Physics Records, física na área com você. Pessoas, olá, olá você! Chegou a hora da gente resolver uma graciosa questão que já apareceu no próprio vestibular da UNB. A figura acima ilustra o espectrômetro de massa, que permite determinar a razão carga-massa das amostras componentes do solo. As amostras são vaporizadas e inseridas na câmara de ionização, onde são bombardeadas por um feixe de elétrons com energia suficiente para arrancar um ou mais seus elétrons, tornando-as positivas. A amostra ionizada e vaporizada é inserida em uma câmara aceleradora com potencial de aceleração igual a 10 a quarta volts. O feixe de partículas deixa a câmara aceleradora e entra em uma região do campo magnético constante B, onde se separa em dois feixes. Em seguida, atinge o detector em duas regiões distintas, proporcionais aos raios de curvatura R1 e R2, relacionando as partículas do tipo 1 e 2, respectivamente. A partícula que agora está positiva vai ser acelerada naquela região e vai ganhar uma certa velocidade. A energia potencial elétrica vai se transformar em energia cinética. Olha esse primeiro item. Na câmara aceleradora, o campo elétrico entre as placas indicadas por 1 e 2 está orientado da esquerda para a direita, conforme a figura abaixo. Linhas elétricas indicam para onde positivas querem ir. A gente não leu no texto que essas partículas são positivas? De fato, elas querem ir para a direita, não é? A direita. As linhas de campo elétrico tem que estar para a direita mesmo. Certinho o item. Olha esse outro aí. O módulo do campo elétrico entre as placas 1 e 2 na câmara aceleradora independe da distância entre as placas. Se você colocar as placas mais juntinho, a atração entre as duas placas vai ser maior. Então o campo elétrico vai ficar mais forte. Se você colocar uma distância menor entre as placas, você vai ter um campo mais forte. E o item então está errado. A partícula que agora está positiva, ele vai chegar numa região que tem um campo magnético uniforme, ali que vai fazer com que ela gire. Sempre que uma partícula eletrizada entrar com uma certa velocidade em uma região que tem um campo magnético e a direção da velocidade não for igual à direção das linhas de campo, haverá sobre a partícula uma força magnética dada pela regra do tapa, capaz de fazer a partícula fazer uma curva, girar. Olha esse aí de magnetismo. A figura abaixo ilustra corretamente a direção e o sentido do vetor campo magnético B, responsável pelo comportamento das partículas segundo as informações apresentadas. Eita, eita! O jeito mais simples que eu vejo é a gente testando. Lembrai-vos da regra do tapa. Seu polegar sempre vai indicar para onde a carga está indo no início. Os dedos indicam o campo magnético. E aí você vai dar um tapa com a palma da mão e a força magnética vai estar na palma da mão. Colocou aí essas partículas vindo assim, não é? Essas partículas estão vindo. Se ela curvou assim, é porque a força magnética está para baixo, como um carro. De repente você faz uma força para a direita, o carro vai fazer uma curva para a direita. Pense nisso. A força está para baixo para fazer ele fazer essa curva. Agora, nós temos que saber se o campo magnético é como ele indicou aí. A partícula está vindo assim, então o polegar está nessa orientação. O campo lá para dentro, movimento para a direita, o campo lá para dentro, porque esse X indica um campo entrando no plano. Como a carga é positiva, você vai dar um tapa com a palma da mão, como eu falei. Se surge um tapa para a palma da mão, a força está para cima. E essa partícula, de acordo com essa figura, deveria subir e não descer. Item errado. Olha o 137 aí. A força centrípeta associada ao raio de curvatura R1 é maior que a associada ao raio de curvatura R2. O R1 é um raio pequeno, o R2 é o raio maior. Qual delas está submetida a uma força maior? Força centrípeta é aquela responsável por fazer objetos realizarem curvas.
você faz uma força muito grande centrípeta. Concorda que você consegue fazer o carro realizar uma curva menor? Uma força muito grande no volante, você realiza uma curva mais fechada. O R1 não é o raio menor? Se o raio é menor é porque a curva foi mais fechada. Mais fechada é quando você tem muita força. Falou que a força centrípeta sobre o raio R1 é maior que a força sobre o raio R2. Certinho. Física Isaac do Brasil na área, valeu!